Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e estamos oficialmente na semana do querido, ou não tão querido assim, Super Mundial 2025. E aproveitando esse climinha de Mundial, a gente vai trazer a história aqui hoje do Super Mundial que não aconteceu. O Super Mundial de 2001 que contaria com Palmeiras, Real Madrid e outros times do resto do mundo. E para quem é novo aqui, no 10x2 a gente fala sobre futebol diariamente com histórias, curiosidades, resenhas, tier list, então já se inscreve aí para não perder nada. Bom, vamos lá. Se você não conhece a história do polêmico Mundial de 2000 que foi realizado aqui no Brasil, foi o primeiro Mundial organizado pela FIFA, eu recomendo fortemente que você assista o nosso vídeo falando sobre ele, porque tem algumas polêmicas lá que estão diretamente ligadas a esse Mundial de agora, no caso o Mundial de 2001. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que seria essa competição. Esse Super Mundial aconteceria na Espanha, nas cidades de Madrid, La Coruña e Santiago de Compostela, de julho a agosto de 2001. Ele seria inclusive maior do que o da edição anterior. Teriam 12 times e não 8, como foi no Mundial de 2000. Com isso, ficou definido que cada continente teria duas vagas, exceto a Oceania, que teria uma vaga. Assim, a gente fecharia 11 participantes e a 12ª vaga iria para o campeão nacional do país sede, ou seja, do campeão de La Liga. E como falamos no vídeo da edição de 2000, em 2001 a FIFA continuou demonstrando todo o seu talento em seguir critérios para a seleção de participantes. E os desses são ainda mais confusos e às vezes até mais bizarros. Para começar, o Palmeiras, que foi o grande injustiçado do Mundial de 2000, herdou a vaga por ser o campeão da Libertadores de 1999, a vaga que tinha sido prometida a ele por não ter participado do Mundial anterior. O outro representante da América do Sul foi o Boca, por ter sido campeão da Libertadores de 2000. E aqui a FIFA deu muita sorte, porque poderia ter dado uma confusão igual a do Palmeiras na edição anterior. Mas como o campeão da Libertadores de 2001 também foi o Boca, não teve problema, então o Boca deveria jogar esse Mundial. Seguindo para a Europa, a vaga do país sede foi dada ao La Coruña de Djalminha, que entra como campeão espanhol. Só que eles entram como campeão espanhol da temporada 99-2000. E mais uma vez a FIFA é salva pela coincidência, que o campeão espanhol da temporada 2000-2001 é o Real Madrid. Só que o Real Madrid vai para esse Mundial por uma outra vaga, sendo campeão da Champions League de 99-2000. E aí faltava uma vaga para a Europa, que poderia ter sido para o Bayern, que ganhou a Champions League de 2000 e 2001. E aí fecharia o ano de 2001. Mas a FIFA, totalmente imprevisível, com seu gigado maroto, e contra todas as possibilidades lógicas, colocou o Galatasaray lá. E o Gala recebeu a vaga porque eles foram campeões da Copa Europa, a atual Liga Europa, na temporada 99-2000. Na CONCACAF, mais uma escolha polêmica. O LA Galaxy ganhou a vaga depois de ter conquistado a Conca Champions de 2000. E a outra vaga da CONCACAF foi para o vice-campeão, para o Olímpia de Honduras. Chegamos na África e adivinha só, mais um critério diferente. Os ganeses do Hearts of Oak ganharam a vaga depois de ter conquistado a Champions League africana de 2000. E a outra vaga foi para o time que ganhou uma outra competição também em 2000, a African Cup Winners' Cup, que era uma competição que reunia os campeões das Copas Domésticas dos países africanos, que também era uma competição organizada pela Federação Africana de Futebol. Teve como campeão no ano de 2000 o Zamalek do Egito, e que também ganhou uma vaga para esse Super Mundial. Na Ásia, mais um injustiçado do Mundial de 2000 ganhou vaga, e foi o Jubilo Iwata, campeão da Champions League Asiática do ano de 1999. E a outra vaga foi para o Al Hilal, campeão de 2000. Por fim, para fechar os 12 participantes, a vaga da Oceania foi para o Wollongong Wolves, o campeão da Oceania de 2001. E esse foi o único time convidado para esse Mundial que foi campeão de uma competição que aconteceu em 2001. Eles ganharam em janeiro daquele ano. Então, depois de toda essa confusão da definição dos participantes, vamos para os grupos que seriam jogados. O modelo de disputa seriam 3 grupos de 4 times em cada. Inclusive, as rodadas já estavam decididas com data e hora para jogar. E os grupos eram os seguintes. O grupo A era formado por Boca, La Coruña, Wolves e Zamalek, e teria como sede o estádio Riazor, do La Coruña. Porém, como na última rodada os jogos de cada grupo aconteceriam ao mesmo tempo, para evitar aquela polêmica que rolou na edição anterior com o Corinthians, um dos jogos da última rodada teria que ser realizado no estádio de São Lázaro, na cidade de Santiago de Compostela. Já o grupo B era o grupo do Palmeiras, que também contava com Galatasaray, Olímpia de Honduras e o Al Hilal, tendo como sede o finado estádio do Atlético de Madrid, o Vicente Calderón. Por fim, o grupo C, que também era jogado em Madrid, contava com Real Madrid, Jubiluata, Hearts of Oak e o LA Galaxy. Como era o grupo do Real Madrid, todos esses jogos eram jogados no Santiago Bernabéu, com exceção da última rodada, que aí, da mesma forma que acontecia no grupo A, os jogos eram divididos entre Vicente Calderón e o Santiago Bernabéu. Isso vale para os grupos B e C, que eram sediados em Madrid. Assim, a última rodada de cada grupo poderia acontecer no mesmo horário. Jogada a fase de grupos, o regulamento determinava que os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado fariam 2 semifinais, e os vencedores se enfrentariam na final no Santiago Bernabéu no dia 12 de agosto de 2001. E com tudo isso definido, o Palmeiras tratava essa competição com prioridade máxima para o ano. Segundo os jornais da época, a diretoria inclusive chegou a ir a Madrid antes da competição para ver questão de logística e estrutura. Inclusive havia um projeto da diretoria de alugar um imóvel lá em Madrid para poder fazer a Casa Palmeiras, um espaço para ajudar palmeirenses durante o Mundial e poder expandir a marca. O clube inclusive já estava vendendo pacotes de viagem para o Super Mundial, mas tudo foi pro buraco. E por que a competição foi cancelada?
Bom, algumas questões foram levantadas por conta de calendário, já que a competição aconteceria nas férias do futebol europeu, como se isso não acontecesse e como se ninguém tivesse pensado nisso lá atrás quando estava organizando. Então tava rolando uns papos desses aí de que principalmente os europeus não queriam jogar, coisa que também acontece constantemente. Mas o motivo principal para o cancelamento do Mundial de 2001 foi a falência da ISL, uma empresa de marketing esportivo que cuidava dos direitos de transmissão da FIFA. Os franceses do grupo dono do Canal Mais, Canal Plus ou Canal Mais em francês, não sei como se fala, um canal grande lá da Europa, até tentaram negociar o espólio lá da ISL, mas não rolou. E no fim das contas, a FIFA teve que indenizar o Palmeiras e os outros clubes no valor de 750 mil dólares. Além disso, os torcedores do Palmeiras que compraram os pacotes de viagem tiveram seu dinheiro de volta, claro. O estado de São Paulo informou na época que o Palmeiras, inclusive, teria um prejuízo de 10 milhões de reais, já que a diretoria tinha uma expectativa muito alta na internacionalização da marca. Inclusive, tinham contratado uma agência de marketing para ajudar no processo. E é isso, rapaziada. Esse foi o Mundial que nunca aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, deixa o like aí. Já se inscreve se não for inscrito, porque tem muita coisa legal vindo por aí. E se inscrevendo, vocês não perdem nada. Deixa aí nos comentários como vocês acham que o Palmeiras iria nesse Mundial se tivesse acontecido. Um Mundial que tinha o Real Madrid que tinha acabado de contratar o Zidane, o tão temido Boca e aquele lá Corunha de Djalminha, Mário Silva, enfim. É isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.